Você já parou para pensar sobre o que realmente aconteceu no Monte da Transfiguração? Aquele momento foi um dos episódios mais misteriosos e sobrenaturais de toda a Bíblia. Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, e diante deles, algo extraordinário acontece. Seu rosto começa a brilhar como o sol. Suas roupas se tornam extremamente brancas e gloriosas. E então, duas figuras aparecem ao seu lado: Moisés e Elias. Mas a grande pergunta que quase ninguém faz é: o que exatamente eles estavam falando com Jesus? O que foi revelado naquele encontro tão poderoso? Esse não foi apenas um momento bonito ou simbólico. Foi uma revelação profunda sobre o propósito de Cristo, sobre o céu e sobre o destino da humanidade. E entender isso muda completamente a forma como enxergamos aquele monte. Moisés e Elias não apareceram por acaso. Eles representam duas partes extremamente importantes da história espiritual de Israel. Moisés representa a lei. Foi através dele que Deus entregou os mandamentos e estabeleceu a base espiritual do povo. Elias representa os profetas, a voz que anunciava o arrependimento e apontava para a vinda do Messias. Quando os dois aparecem ao lado de Jesus, a mensagem é clara. Toda a lei e todos os profetas apontavam para ele, mas existe algo ainda mais profundo. O Evangelho de Lucas revela um detalhe que muitas pessoas ignoram. Ele diz que Moisés e Elias falavam com Jesus sobre sua partida, que estava para se cumprir em Jerusalém. Essa palavra partida, no original, carrega um significado muito mais forte. Ela aponta para o êxodo, para a saída, para o cumprimento de uma missão decisiva. Eles estavam falando sobre a cruz. Sim, no Monte da Transfiguração, antes mesmo da crucificação acontecer, Moisés e Elias estavam conversando com Jesus sobre seu sacrifício, sua morte e tudo aquilo que ele precisaria enfrentar para salvar a humanidade. Imagine a cena. Jesus, prestes a caminhar rumo ao sofrimento mais intenso da história, recebe ali uma confirmação celestial. Não era apenas uma conversa comum. Era como se o próprio céu estivesse testemunhando que aquele era o caminho necessário. A cruz não seria um acidente, era o plano. Pedro, ao ver aquilo, ficou completamente impactado. Ele chegou a sugerir que fossem feitas tendas para Jesus, Moisés e Elias, como se aquele momento pudesse permanecer para sempre. Mas ele ainda não entendia o que estava acontecendo. A glória do monte não era o destino final. O caminho ainda passava pela cruz, e então acontece algo ainda mais forte. Uma nuvem brilhante cobre o lugar, e uma voz vinda do céu declara: "Este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no." Essa foi a confirmação definitiva. Deus não estava apenas mostrando glória. Estava dizendo que Jesus era superior à própria lei e aos profetas. Moisés e Elias apontavam para ele, mas agora era o próprio Filho quem deveria ser ouvido. Isso muda tudo, porque muitas pessoas ainda vivem presas apenas à tradição, ao passado ou ao medo religioso. Mas o Monte da Transfiguração mostra que toda a antiga aliança encontrava seu cumprimento em Cristo. Ele não veio apenas ensinar, ele veio consumar. Existe também um detalhe emocionante nesse encontro. Moisés havia morrido sem entrar na Terra Prometida. Elias havia sido levado aos céus de forma sobrenatural. E agora ambos aparecem vivos, glorificados, ao lado de Jesus. Isso revela que a morte não tem a palavra final para aqueles que pertencem a Deus. O monte não foi apenas uma revelação para os discípulos, foi uma janela aberta para a eternidade. Talvez hoje você esteja enfrentando momentos difíceis, dúvidas ou até silêncio espiritual. Mas o Monte da Transfiguração nos lembra que mesmo quando o caminho aponta para a dor, existe glória depois da cruz. Existe propósito no processo. Existe eternidade além da luta. E agora, eu quero saber sua opinião.
Você acredita que aquele encontro foi uma das maiores revelações sobre a missão de Jesus? O que mais te impacta no Monte da Transfiguração? Comente aqui embaixo, porque sua visão pode ajudar outras pessoas a compreender esse mistério profundo. Se esse vídeo abriu seus olhos para algo que muitos nunca perceberam, deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui nós revelamos os mistérios mais profundos da Bíblia e mostramos verdades que podem transformar completamente sua fé e sua forma de enxergar a eternidade.